Ele é aquele padrão que parece ser tímido, mas no círculo íntimo ele é extremamente querido, camarada, amigo. E quando ele não conhece o ambiente, ele é extremamente fechado. Você conhece aquele padrão, aquela pessoa que é muito romântica, que tudo na vida é bonito. Uma empresa é romântica, uma empresa é feita para cuidar das pessoas, pela beleza do negócio, a filosofia da empresa. Aquelas pessoas que quando falam, elas são filosóficas. Elas colocam beleza, colocam perfume, colocam cor em tudo isso. Então esse padrão introspectivo, ele tem uma tendência a romantizar tudo na vida. No entanto, esse padrão, ele tem uma dificuldade porque ele tem uma melancolia muito profunda. Então, quando as coisas não dão certo, por exemplo, um padrão desse na venda, se ele não for curado, lembra que a persona tem que ser curada. Ele tem que entender a sua essência. E se ele não cura a sua essência, ele costuma cair em poço de depressão quando vende. Por quê? Ele tem dificuldade, mas muita dificuldade, em receber não. E se ele sai para vender um dia e quem vende pode receber não, lá no trabalho, nas vendas, ele vai ficar extremamente decepcionado, porque o cara recebeu um monte não hoje, ninguém gosta de mim, o que é isso? Ele fica lá talvez 2, 3 dias no quarto, no escuro, na melancolia, porque às vezes ele até gosta disso. Então esses padrões no universo empreendedor, que corre-se muito risco, e no empreender, quem nos assiste aqui, tem duas tendências: a ser reconhecido e de não ser reconhecido, de ser bem-sucedido ou ser mal-sucedido. São dois caminhos. Ou você consegue ativar ou você vai ser neutralizado. E esse padrão, se não é reconhecido, se não é valorizado, ele entra mais num poço de tristeza. Então, um padrão como esse, ele tem que ter uma grande percepção de ter um plano muito, mas muito bem organizado, ou se organizar para fazer parte de projetos que deem uma estrutura muito organizada para ele conseguir se manter equilibrado e não sofrer na vida. Esse padrão, ele costuma ser muito individualista às vezes, e às vezes ciumento, né? Sabe aquele tipo de pessoa que tem uma inveja? Ele diz assim, é uma inveja boa, porque tem pessoas, não é uma crítica, é o seu vício. Você já viu pessoas que falam assim: nossa, eu queria ter uma empresa assim, eu queria ter vendedores assim, eu queria ter lançado esse produto, eu daria tudo para ter lançado esse produto, eu daria tudo para ter uma marca assim. É o jeito que ele tem, ele age assim. E se ele não se conhece, no estresse ele vai mais ainda para esse nível. E muitas vezes ele começa a ser rejeitado, porque ele tem esse jeito impercebido de ser. E nessa falta de percepção, esse vício cada vez piora mais a situação. Por não ser amado, não ser reconhecido, mais ele entra no seu vício. É um ciclo vicioso que faz muito mal para ele. Aonde ele se daria bem para trabalhar? Nas artes, na psicologia, na publicidade. Eu vou citar um autor, Paulo Coelho, grande autor de livros mais místicos. Ele tem esse padrão. É nesse movimento que ele se performa os resultados e faz um grande resultado, ainda mais que ele foi para uma área mística, que é uma área que esse outro padrão gosta muito, né? Então, na liderança, ele tem uma facilidade. Se ele criar uma intimidade, como ele tem assim uma tendência a dar muito carinho, muito amor, ele vai conseguir, dependendo da área que ele estiver, com certeza performar um grande resultado. Agora, uma outra persona que nós temos, saindo dessa persona, é a persona que observa, a personalidade do observador. Você conhece aquelas pessoas que não expressam sentimento nenhum? Tem personas que não expressam nenhum tipo de emoção, mas não é que não tem emoções, é que elas preferem guardar as emoções do que demonstrar as emoções. Padrões extremamente conhecedores daquilo que fazem. Elas ficam só observando para aprender. Depois de um certo tempo na vida, ele observa para entender se aquilo que está no seu meio está ao nível, do conhecimento que ele tem.
Padrão observador para a gestão. Ele é um grande gestor, certo? Desde que ele, de repente, seja o gestor dessa empresa e dono dessa empresa. Porque se talvez ele não seja o dono da empresa, ele paga um preço porque ele vai ficar desconfiado dos donos, dos contratantes, que, na opinião dele, por ele conhecer tanto, não são tão bons quanto ele. Ele vai cometer erros, inclusive de se isolar e muitas vezes até de sabotar o processo. Esse é o vício dele. Falando então desse padrão observador, nós temos um padrão questionador. Você conhece pessoas que no trabalho perguntam o porquê para tudo, cara? Você fala em fazer uma estratégia de marketing, ele começa, mas por quê? Por que assim? Por que assado? Por que aquilo? Por que desse jeito? Mas para quê? Mas para quê? Quando tem um padrão tipo o meu, convivendo com um padrão como esse, que é questionador, cara, é terrível, terrível, né, de você performar bem um resultado. Um padrão como esse, ele está muito bem na gestão de pessoas, porque ele vai questionar sempre os resultados. Em procedimentos gerenciais, nas finanças, cara, ele se dá muito bem, porque jamais ele vai tomar uma decisão sem questionar todas as variáveis. Olha que diferença, o padrão anterior, que é o padrão observador, ele observa e estuda muito, mas ele pouco questiona, porque ele busca ele mesmo sem perguntar. Ele vai ler e estudar. Já esse padrão, que é o padrão posterior, ele costuma questionar as pessoas, ele consulta. E é claro que se ele for um padrão curado, nos 3 níveis, da gestão, da liderança ou do empreender, ele vai ter um bom resultado, mas ele tem que ser curado. Porque se ele não é curado, se ele não se conhece, ele se torna tão obsessivo no questionamento que ele irrita as pessoas que estão perto dele, porque ele vai se encher ele vai encher as pessoas de tantas perguntas e mesmo assim não vai ter coragem de executar. O padrão observador, ele tem uma tendência, ele vai muito bem na engenharia, na pesquisa, na tecnologia. Vou dar 2 exemplos do padrão observador no trabalho que eu andei. Burref nas finanças, Zuckerberg do Facebook, Bill Gates, são padrões observadores, muito bem sucedidos, porque eles conheceram muito e colocaram em prática o seu conhecimento. Ok? E voltando então para esse padrão, que é o padrão questionador, que é o próximo, quando você é um padrão questionador, você tem uma tendência a executar melhor os planos. Então, na liderança, questionando mais, você vai performar melhor o resultado com a equipe, que tu vai fazer que a equipe extraia melhores resultados, de tanto você questioná-la. No gerenciar, você vai ver mais variáveis dos processos. E no empreender, se você tiver curado, você no questionar vai cometer menos erros. Melhor até que o meu padrão ele costuma cometer erros porque não questiona muito, ele vai para a ação. Então antes da ação, questionando mais, ele compreende mais e empreende mais. Deixo mais uma mensagem para você. Quer empreender mais e melhor, quer liderar mais e melhor, quer ter uma excelente gestão com pessoas que realmente te compreendam e que você consiga tirar, extrair o melhor das pessoas que estão com você, compreenda quais são os teus vícios emocionais, ou seja, conheça-te a ti mesmo.